fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos o demônio? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos e sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, olha só o que o nosso Mestre Jesus está nos dizendo através do evangelista Mateus, no Santo Evangelho de hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é digno de mim. Nem todo aquele que chega e diz: fizemos milagres, expulsamos demônios e fizemos muito mais em teu nome, são dignos de Deus, de Jesus Cristo. Ele está nos alertando sobre os falsos profetas. De que vale eu estar aqui nesse instante, diante desta câmara, gravando este evangelho, mas eu simplesmente só falo sobre o evangelho. Eu não vivo a palavra de Deus. Eu serei qualificado como um desses aqui, porque eu estou falando sobre a palavra de Deus, mas eu não vivo a palavra de Deus. Então, esse aqui, eu vou me enquadrar como aqueles que ele está dizendo aqui, que haverá um dia que chegarão diante dele e falarei para ele, vamos dizer assim, uma hipótese: Senhor, quantas e quantas vezes eu falei em teu nome, eu falei sobre o Evangelho, quantas e quantas vezes eu falei sobre tua palavra para outros irmãos meus. E se eu não estiver vivendo a palavra de Deus verdadeiramente, ele dirá para mim: Antônio, eu não te conheço, afastai-vos de mim. Porque eu vivi falando sobre a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, mas eu vivi na iniquidade. A
palavra de Deus para mim era uma fantasia. E isso não pode ser assim. De uma vez que eu tive a coragem de estar aqui gravando esse evangelho, e já faz vários anos que eu gravo o evangelho, eu preciso demonstrar para o nosso Criador, para o nosso Deus, que eu o amo, que eu falo sobre sua palavra, mas eu falo com verdade, eu falo com amor e procuro viver, embora reconheço que com a minha pequenez pecadora, falho e humano pecador, entre os pecadores, eu suponho que eu sou um dos piores pecadores. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado, porque ainda estamos em tempo, mas haverá um tempo que não terá mais tempo. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que enquanto temos vida, temos tempo, mas chegará um dia que esse tempo vai se esgotar. E aí, quem fez, quem não fez, não há mais tempo. É preciso viver a palavra de Deus com veracidade, convertermos em Cristo Jesus com amor e procurar viver segundo sua vontade. É o que Jesus Cristo nos pede nesse santo evangelho. Porque olha o que ele está nos dizendo de fato. Se eles a ensinavam como quem autoridade e não como os mestres da lei. Veja bem, eu não posso falar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre a palavra de Deus a migalha que eu sei. Eu tenho que falar com autoridade, conforme a palavra está aqui, e que essas palavras estejam em meu coração. E não como os mestres da lei, aqueles falsos profetas, enganadores, e está cheio desse tipo de falsos profetas por todo mundo em nossos tempos. Amados irmãos, o excelente e maravilhoso dia iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos observar bem esta palavra de hoje, não só hoje, todos os dias, mas tem alguns dias que a palavra em especial, ela pega mais em nosso pé e nos chama mais a atenção para nos advertir sobre a vida que estamos levando. Se é uma vida de verdade ou se é uma vida de falsidade. Um grande abraço para todos e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha